Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal EAD para mais uma videoaula do curso 100% gratuito Administrando o Windows Server 2016. E na videoaula de hoje eu quero mostrar para você como trabalhar com OU no Active Directory e também como criar usuários. Vamos lá? Eu vou abrir aqui meu Windows Server 2016. Ele está virtualizado aqui com o Hyper-V. Eu vou abrir aqui o gerenciamento do servidor. Nota que eu já estou com a DDS, DHCP, DNS e o serviço de arquivo e armazenamento instalado aqui no meu servidor. Vou vir aqui em ferramentas, usuários e computadores do AD. A primeira coisa que a gente vai ver aqui na estrutura do Active Directory é que aqui está meu domínio, aulead.local. Você vai ver alguns containers de OU. Containers são esses que não tem o desenho aqui dentro, e esse que tem o desenho aqui dentro, ó, é uma OU. Então eu tenho o container built-in, onde eu tenho uma série de grupos padrão do sistema. Tem o tipo aqui, ó, todos são grupo de segurança domínio local e uma descrição da funcionalidade desse grupo. Por exemplo, os operadores criptográficos, está aqui, ó, o que ele faz? Os membros têm autorização para executar operações criptográficas. Eu tenho aqui o grupo administradores. Os administradores têm acesso completo e restrito aos computadores do domínio. Eu tenho aqui o grupo operadores de cópia. Os operadores de backup podem substituir as restrições de segurança com o único objetivo de fazer backup ou restaurar arquivos. Então, esses são os grupos aqui padrão do Windows Server, e toda vez que você instala um novo serviço, são criados novos grupos aqui dentro. Eu tenho também aqui o Container Computers. Todos os computadores que você adicionar ao domínio vão entrar por padrão aqui dentro. Olha aqui a minha estação micro 1. Eu vou dar um duplo clique nela. Aqui tem as informações básicas. Se eu vim aqui, sistema operacional está aqui, a minha estação Windows 10. E eu tenho aqui aquele servidor que eu adicionei ao domínio também, aquele servidor que só tem um ambiente texto, o servidor Server Core. Vou clicar duas vezes nele. Sistema operacional está lá, Windows Server 2016 Data Center. Aqui em Domain Controllers, está o único controlador de domínio que eu tenho no momento na minha infraestrutura aqui, que é o SRV Ramos DC1, esse próprio servidor, catálogo global, default first site name. Esses dois containers que estão aqui têm a ver com configurações do AD e relação de confiança. Não vamos trabalhar com ele agora, eles ficam vazios por enquanto. E aqui em Users, eu vou encontrar os dois únicos usuários que você tem pronto quando você instala o AD. O convidado, que vem desativado. Notem aqui a setinha para baixo. Então esse usuário convidado, o guest, se for em inglês, ele vai vir aqui desativado. E o usuário administrador, o root aqui do Windows Server, né? O usuário que tem todos os poderes de administração. E nas aulas anteriores aqui eu criei esse usuário aqui, ó, Laís Rinaldi. Eu até utilizei esse usuário aqui para colocar a máquina no domínio. Mas se eu começar a criar os meus usuários aqui dentro, vai ficar tudo muito bagunçado, né? Os grupos do Windows, os usuários do Windows, misturado com os usuários da empresa, eu tenho que criar uma estrutura organizada. E para isso existem as OUs, unidades organizacionais. Para criar uma OU no domínio é muito simples, basta dar um direito aqui em cima do domínio, novo, unidade organizacional. Ou simplesmente clicar nesse ícone aqui. Vou clicar no meu domínio, olha aqui, ó. Criar uma unidade organizacional no container atual. Ou, se você preferir pelo menu, ação, novo, unidade organizacional. Vou criar aqui com o botão direito, que é o jeito que eu estou acostumado. Então, direito, novo, unidade organizacional. Vou dar um nome para ela, vou chamar ela de aula EAD. Notem que o padrão aqui é indicado proteger o container contra exclusão acidental. Ou seja, eu não vou conseguir apagar essa OU. Vou dar um OK. Aqui nessa OU, agora, eu vou criar uma sub-OU. Então, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro, por exemplo, alunos. Ainda dentro de aula EAD, eu vou criar professores. Aqui dentro de alunos, eu vou criar alunos de Linux. Eu vou retirar a proteção aqui só para vocês verem a diferença. E vou criar ainda dentro de alunos aqui, alunos de Windows Server. Olha que interessante. Vou tentar apagar essa sub-U aqui, Windows Server. Vou dar um delete.
Tem certeza que deseja excluir? Sim. Ó, eu não tenho privilégio suficiente para excluir essa U, porque ela foi protegida no momento que eu criei a U. Já essa aqui, Linux, que eu não fiz a proteção, se eu apertar Delete ou direito excluir, tem certeza? Sim, eu consegui apagar a U. Ah, Leandro, mas e se eu quiser apagar uma U aqui que eu criei e não vou utilizar mais? Para isso você tem que vir aqui em Exibir, Recursos Avançados. Mas antes de clicar, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó. Eu vou dar um direito aqui em cima do Windows Server. Vou vir aqui em Propriedades. Nota, eu tenho só 3 guias. Ó. Geral, Gerenciado por e com mais. Nenhuma das guias tem um item aqui para desproteger essa U. Agora, se eu vim aqui no menu Exibir e escolho aqui Recursos Avançados, nota que vai mudar a quantidade de elementos que eu tenho no meu AD. Ou seja, eu não estava visualizando todo o potencial que eu tenho aqui. Tinham itens que estavam escondidos de mim aqui, por exemplo, Program Data, System, entre outros elementos aqui dentro do AD. Agora que eu fiz isso, eu vou voltar lá na minha Aula EAD, vou voltar aqui na Alunos e vou dar um direito aqui na Windows Server Propriedades. Nota que a quantidade de guias agora aumentou. Eu tenho uma guia chamada Objeto. Nessa guia Objeto eu tenho a caixinha aqui, ó, proteger objeto contra exclusão acidental. E aí eu posso retirar o tique. E agora sim eu consigo apagar o U. Direito. Excluir. Sim. Eu vou voltar aqui para o normal, né? Eu vou vir aqui em Exibir e vou tirar aqui em Recursos Avançados. Então agora você já sabe criar uma U. O padrão ela vir protegida contra exclusão acidental, assim como criar sub-Us, né? Ou seja, uma U dentro de outro U. E sabe desproteger caso for necessário apagar uma U. Lembrando que se você apagar uma U, todo o conteúdo que estiver lá dentro, todos os objetos, usuários, grupos, computadores vão ser apagados também. Então cuidado aí para não apagar alguma coisa importante no seu dia a dia. Qual que é a importância de criar uma estrutura aqui de OU? É você, primeiramente, ter o seu ambiente do Active Directory mais organizado. Então você pode pegar os setores que tem lá na empresa, compras, vendas, produção, marketing, telemarketing, atendimento, e criar uma OU para cada setor e acabar organizando tudo dentro dessas OUs. E a forma que você vê a sua empresa, você consegue ver dentro do Active Directory. Outra grande facilidade que nós vamos entender melhor quando estivermos trabalhando com GPO é que a GPO se aplica ao U. Então quando você for criar diretivas de grupo, você não vai aplicar a diretiva de grupo no domínio inteiro. Você vai aplicar isso naquela OU. E consequentemente aquilo vai ser aplicado aos usuários ou computadores que estiverem dentro dessa OU. Se você quiser aprender mais sobre GPO, lá no portal Aula EAD, tem um curso completo aqui, ó, de diretivas de grupo com GPO. E você vai encontrar todo o conteúdo aqui para aprender a trabalhar com políticas de grupo na prática. Acesse lá, aulaead.com. Voltando aqui para o Windows Server, eu vou criar aqui um usuário. Então eu vou criar o usuário aqui dentro de Aula EAD mesmo. Está clicado ao U. Eu vou vir nesse ícone aqui. Criar um usuário no container atual. Ou então, direito, novo, usuário. Ele vai me fazer algumas perguntas. As perguntas são bem simples. Primeiro o nome. Eu vou criar aqui o Leandro. Sobrenome Ramos. Aqui o nome de usuário. Lembrando que eu tenho que seguir algum mecanismo para esse nome não repetir na empresa. O mais comum é você ver assim, o nome, ponto, o sobrenome. Ou então, por exemplo, em algumas empresas o usuário acaba sendo um número. Por exemplo, 153532. O registro do aluno, o registro do funcionário. Então, pode ser numérico, pode ser o nome do usuário, ponto, sobrenome. Você tem que criar algum tipo de convenção para que os nomes não se repitam. Aqui no curso nós vamos até criar usuários assim, ó, simples, para facilitar a digitação. Mas no dia a dia, o nome, ponto, sobrenome é uma convenção bem utilizada. Vou dar um avançar aqui. Aqui ele pede para colocar uma senha. A senha deve satisfazer requisitos de complexibilidade por padrão. Ou seja, tem que ter mais de 7 caracteres. Dos 4 itens, 3. Minúscula, maiúscula, números e caracteres especiais. Eu vou usar a senha padrão aqui, 123, arroba, mudar.
123, arroba, mudar. Vou solicitar aqui, ó, o usuário deve alterar a senha no próximo logon, ou seja, ele vai logar a primeira vez e o Windows vai solicitar que esse usuário altere a senha. Vou dar um avançar, concluir. Eu vou criar usuários para testar os outros itens lá. Vou clicar aqui, criar mais usuário. Vou criar aqui o Robson Vaamonde. Nome de usuário Robson.Vaamonde. Vou dar um avançar aqui. Vou colocar a senha padrão, 123, arroba, mudar. E nesse usuário eu vou ticar aqui, ó, conta desabilitada. O que é isso? Eu vou criar o usuário, mas esse usuário não vai funcionar. Ele vai nascer desativado. Por qual motivo? Por exemplo, eu sei que ele vai começar a trabalhar daqui a 2 semanas. Eu já crio o usuário agora e daqui a 2 semanas eu ativo esse usuário. Então eu vou dar um avançar, concluir. Notem, olha lá, o Robson nasceu com uma setinha para baixo. Ou seja, o usuário dele está desativado. Eu vou criar mais um usuário aqui. Vou criar aqui o José de Assis. Nome de logon, José.Assis. Avançar. A senha padrão. E nesse usuário eu vou colocar a senha nunca expira. O padrão do Windows Server é que a senha expire de 42 em 42 dias. Ou seja, para que nenhum usuário fique lá de olho na tua senha e acabe descobrindo qual é a tua senha, de 40 em 42 dias o Windows, por padrão, por uma política de senhas, que você pode até mudar lá na GPO, no curso de GPO eu ensino como trabalhar com políticas de senha, inclusive como você ter uma política de senha diferente para um usuário A e para um usuário B. Mas voltando aqui, o padrão do Windows, se você não alterar isso, é que o usuário altere a sua senha de 42 em 42 dias. E se eu colocar esse item ticado, a senha nunca expira, isso não vai acontecer e a senha do usuário não vai vencer. Vou dar um avançar, concluir. Vou criar aqui mais um usuário. Vou criar aqui o Evaristo Ferraz. Evaristo.Ferraz. Vou colocar a senha padrão. E nesse usuário eu vou colocar aqui, o usuário não pode alterar a senha. Qual é o padrão do Windows? Que o usuário altere a senha. Se ele der um Ctrl Alt Del lá, ele pode alterar a senha do usuário dele a qualquer momento. Mas, para esse usuário em questão, eu vou ticar que ele não pode trocar a senha dele. Quando que normalmente eu uso isso? Eu normalmente uso isso ou quando eu tenho uma conta de aplicativo, ou seja, não é uma conta que eu vou usar para um usuário, mas uma conta que eu vou usar para um programa, ou quando eu tenho um usuário, por exemplo, de uso coletivo. Vou dar um exemplo, eu tenho um usuário para utilizar a biblioteca, ou eu tenho um usuário para os terceiros da minha empresa utilizarem. E esse usuário chama biblioteca e 5, 6 pessoas usam ele. Se uma pessoa altera a senha, as outras não conseguem entrar. Então eu ticaria aí, por exemplo, o usuário não pode alterar a senha. Eu vou dar um avançar, concluir, e aqui eu criei um usuário com cada um dos itens lá básicos que eu tenho durante a criação do usuário. Eu vou testar aqui esses usuários rapidamente lá na minha estação. Então eu vou lá para a minha estação com Windows 10. Vou pedir aqui para logar primeiro com Evaristo. Evaristo.Ferraz. A primeira vez que o usuário loga ao Windows vai criar um perfil, então vou ter que aguardar. Então loguei aqui pela primeira vez com o usuário Evaristo. Se eu dou um clique aqui, eu passo o mouse aqui em cima desse objeto que tem o desenho de um usuário, eu consigo ver o nome do usuário que eu estou logado aqui, ó. Evaristo Ferraz. Eu vou tentar trocar a senha aqui. Então eu vou dar um Ctrl Alt Del aqui. Vou vir aqui em alterar uma senha. Vou colocar a senha antiga, 123, arroba, mudar. E vou pedir uma nova senha aqui. Notem, acesso negado. Isso porque quando eu criei o usuário Evaristo, eu tiquei lá que ele não poderia alterar a senha. Então,
funcionou certinho. Vou cancelar. Vou fechar o logon com esse usuário. Então vou clicar aqui, sair. Vou logar aqui com o usuário Leandro. Então, leandro.ramos. Coloquei a senha. Ó, a senha do usuário deve ser alterada antes da entrada, ok? Vou colocar a nova senha. O Windows, por padrão, não vai deixar você usar as últimas senhas, ou seja, não deixa você repetir as senhas anteriores. E ele também não deixa você trocar 2 vezes a senha no mesmo dia. Eu tenho que ficar pelo menos 1 dia com essa senha. Esse é o padrão da política de senha do Windows. Vou clicar aqui, ó lá, a senha foi alterada. Eu loguei pela primeira vez aqui com o usuário Leandro, então ele vai criar o perfil para mim. Vamos aguardar. Vou sair com esse usuário. Vou tentar logar agora com o Robson Valmonde, que está desativado. Então, Robson.Valmonde. Sua conta foi desativada. Contate o administrador do sistema. Vamos lá ativar a conta dele então para ele poder logar. Vou voltar lá para o meu servidor. Vou dar um direito no usuário Robson Valmonde. Habilitar conta. O objeto Robson Valmonde foi ativado, ok. Vou voltar lá para minha estação. Colocar a senha. Tá lá. Logon liberado. Vou sair com esse usuário. Eu vou logar aqui com o usuário José de Assis. Imagina que o usuário José de Assis esqueceu a senha dele. E aí ele abre um chamado para o administrador vai ter que resetar a senha desse usuário. Como que é esse procedimento? O administrador vai lá no Windows Server, dá um direito em cima do usuário aqui, ó, José de Assis, e escolhe aqui, ó, redefinir senha. Eu vou colocar a senha novamente aqui, ó, 123 arroba mudar, aquela senha padrão que eu utilizo no meu dia a dia. Posso ticar aqui, o usuário deve alterar a senha no próximo logon ou não. Aqui está desativado porque esse usuário é aquele que a senha nunca expira. E vou dar um OK. A senha foi alterada. E agora, o usuário José de Assis vai logar. Tá aí o básico da criação de usuário. Vamos voltar lá e trabalhar mais um pouquinho no AD. Então vou voltar aqui para o meu servidor. A primeira coisa aqui é que eu posso movimentar os meus usuários para as outras OUs. Por exemplo, eu vou pegar o José de Assis aqui, ó, e vou levar ele para o OU Professores. Eu posso dar um direito nele e escolher a opção mover. Ele pergunta para onde eu quero mover. Eu vou mover aqui para Professores, ok. Ele não está mais aqui, está aqui em Professores. Ou se você quiser fazer do jeito mais fácil, basta clicar, segurar, arrastar e soltar o usuário na U que você quer. Eu vou levar o Leandro Ramos aqui para alunos, ó. Você quer mover? Sim. Olha lá aqui, ó. O Leandro Ramos não é aluno, é professor. Clico, seguro, arrasto e solto. E movimento livremente os usuários aqui entre as OUs. Vou levar aqui o Robson Valmonde para professores. E vou levar o Evaristo aqui também para professores. Lembra da Laís que eu criei na aula passada? Eu vou trazer ela aqui para alunos. Ó. Vou vir aqui em Users. Vou pegar a Laís aqui. E vou levar ela aqui para o alunos. Então, nota, eu tenho um ambiente agora bem mais organizado aqui. Ó. O EAD. Aqui dentro eu tenho, vou colocar os meus alunos. E aqui os meus professores. Então eu consigo, dentro das OUs, organizar o meu ambiente. Outro item interessante aqui, que do jeito que está o usuário aqui, eu posso deletar ele, eu posso apagar esse usuário, né, dando um direito a excluir. Se eu quiser proteger o usuário igual eu protejo uma OU, eu volto lá no menu Exibir, Recursos Avançados. Agora, quando eu der um direito aqui no usuário, ó, Laís Rinaldi, Propriedades, eu tenho aquela guia Objeto, e aqui na guia Objeto, ó, proteger contra exclusão acidental. E eu posso também proteger o meu usuário. Agora, se eu tentar apagar a Laís, ó, Delete,
Sim, ó, eu não tenho privilégio para excluir o usuário. Nós recomendamos no AD que você não exclua um usuário em hipótese nenhuma. Ah, mas o usuário foi demitido, saiu da empresa, foi desligado, tudo bem. Dá um direito no usuário, desativa a conta, ó, desabilitar a conta. Pronto. Esse usuário não funciona mais. E aí, qual é o procedimento normal? Aqui no meu domínio, só vou pedir para exibir aqui o normal, né? Eu vou tirar recurso avançado. Eu vou criar uma OU. Vou chamar aqui, por exemplo, de funcionários desligados. E os funcionários que foram desligados aqui, ó, eu desativo e levo lá para dentro. Então, eu não posso mover aqui porque o objeto está protegido, então vou desproteger. Direito aqui, propriedade, objeto, tiro aqui o tique. E agora eu posso arrastar a Laís lá para minha OU funcionários desligados. Então tá aqui uma dica de administração. Então é isso aí. A videoaula de hoje foi bem básica, bem simples, mas bem interessante. Nós aprendemos a criar usuários e trabalhar com OUs. Lembrando que se você quiser trabalhar com OU via PowerShell, ou seja, no comando, aprender a criar usuário, criar unidades organizacionais via PowerShell, aqui no curso 100% gratuito, ó, PowerShell, primeiros passos com PowerShell, você aprende tanto a criar OU, quanto criar usuários e grupos no comando. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar aquele joinha para a videoaula, compartilhar nas redes sociais com os colegas, se inscrever no nosso canal quem não é inscrito, quem já é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. E esse e outros cursos de TI você encontra aqui no portal Aula EAD. Uma sala de aula onde você estiver. Até a próxima!